Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim, com a graça do nosso Senhor Jesus. O nosso devocional de hoje tem por título Adeus ao Espírito do Medo. Quanto mais tempo estamos com o Senhor, mais fortes e corajosos nos tornamos. Então, para dar adeus ao espírito do medo, é preciso estar mais próximos do Senhor, porque quando nós estamos mais perto dele, mais fortes e corajosos nos tornamos. Hoje é o dia de dizermos fim ao medo. É o que temos que dizer. Fim, medo, você não tem mais vez na minha vida. Pois quanto mais eu me aproximo de Deus, mais forte e corajoso eu fico. Olha que bonita essa fala, né? Mas é preciso colocar em prática. Muitas das vezes nós dizemos que não temos medo e não é uma verdade. Nós temos medo de tudo e de todos. Deus, ele nos chamou para uma vida abundante. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá vendo? O que a palavra do Senhor nos diz? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas por que existe tanta gente com medo? Por que existe tanta gente com medo? O único medo que nós devemos ter é o medo saudável de desagradar a Deus, fazer coisas sem propósito algum. Isso sim nós temos que ter medo. Mas existe tanta gente complexada, não é verdade? Tanta gente, tantas pessoas que são controladas por outros devido à sua insegurança. Ela entrega o controle de sua vida a outro e, para piorar, ainda acham que é normal. Se conformam que não é só elas que têm esse problema. Escute uma coisa, minhas amadas e meus amados. O medo é uma ferramenta do diabo. Ouviram bem? O medo é uma ferramenta do diabo. Quando a gente tem medo, a gente fica bloqueado. As coisas para nós são mais difíceis, porque a negatividade vem e é onde o medo ele impera em nossas vidas. Deus, ele não nos deu um espírito de medo, diz a sua palavra. Deus, ele nos deu temor, não medo, porque o temor nos faz ter responsabilidade com ele, é diferente. Tem gente que tem medo de sair da igreja porque vai para o inferno. Tem medo de fazer algo que desagrada a Deus porque vai ser reprovado. Aqui, a palavra do Senhor nos diz que nós não temos que ter medo, nós temos que ter temor. Porque quando nós temos temor, nós temos a responsabilidade com Deus, né? Quantas coisas você perdeu por causa do medo? O Espírito Santo te faz uma pergunta hoje. Você está disposto a arriscar mudanças na sua vida? Você está disposto a buscar a Deus ao ponto de se aproximar dele e a incerteza e a insegurança e a falta de fé não ter lugar na sua vida? Tem coisas que sabemos que não é para nós. É preciso entender que nem todos vão aceitar as nossas decisões, porém, é preciso se sentir bem espiritualmente. Não é para ter medo de Deus, é para ter temor a Deus. Por quê? Quando nós temos temor a Deus, nós nos sentimos bem espiritualmente, porque nós sabemos que nós não estamos nós estamos renunciando a alguma coisa, não é porque nós temos medo, e sim porque nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. É diferente. Todos nós queremos muito Deus, não é verdade? Todos nós. Eu amo Deus, eu quero Deus. Mas o quanto temos nos esforçado para termos Deus? É preciso acordar e se levantar no seu interior para que o seu interior se levante, o seu exterior se levante. É preciso acordar e se levantar
no seu interior para se levantar no exterior. É preciso vencer os medos para seguir o seu destino. Tem que estar disposto a passar por alguma coisa, na certeza de que não pode ceder ao medo. É preciso definir limites e fronteiras na nossa vida. Moisés se sentiu sobrecarregado em meio à sua responsabilidade no deserto. Chegou ao ponto de seus seguidores encurralar ele na parede e dizer para ele: o que você fez conosco? Tirou-nos do Egito para morrermos aqui de sede, nós, nossos filhos e os nossos animais? Moisés se sentiu acuado na realidade, mas ele não se intimidou ao que o que eles estavam dizendo. Ele simplesmente manteve o controle e foi buscar a ajuda do Senhor. Foi buscar uma resposta de Deus para aquela situação. Em 2 Timóteo 1,7, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Vocês viram bem? Por que Moisés ele conseguiu lidar com a situação? Porque o Espírito que Deus tinha dado para ele era um Espírito de poder e amor e o tornou prudente. Em Isaías 8,13, a nossa única esperança tem que ser unicamente em Deus, que Ele seja o nosso temor e o nosso pavor. Ofendemos a Deus quando cedemos para o homem. O medo do homem ofende a Deus. Se Deus colocar algo no seu espírito, não desista por sentir que não terá apoio. Ser cristão é ter Jesus morando em você e você faz a diferença por onde passar. Então, quando você tiver alguma responsabilidade a cumprir, que foi Deus que te deu, não tenha medo, porque você faz a diferença aonde você passar. Em Mateus 14, 27 e 29, Jesus diz para os discípulos lá no mar, quando a tempestade veio: não tenham medo. Depois de Jesus, o único homem que andou sobre as águas foi Pedro, porque foi o único que teve coragem, mas ele teve coragem depois que o Senhor falou para ele: não tenham medo, eu sou Jesus. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que nós costumamos nos amedrontar com as coisas que acontecem, que fogem do nosso controle. Mas o Senhor hoje ele está dizendo para nós: tenham coragem, não tenham medo de nada, porque eu sou o que sou. Então, que Jesus venha dar para nós esse espírito de coragem que ele deu para Pedro. Pedro, ele falou para Jesus: se é tu mesmo, Senhor, deixe que eu vá até a ti. E ele foi. Então, foi o único corajoso que teve a experiência de andar sobre as águas, vencendo o medo. Esse homem, mais tarde, com a cabeça no lugar, numa única pregação, 3.000 almas se renderam ao Senhor. A sombra dele curava. Olha que coisa maravilhosa quando nós nos aproximamos de Deus. Pedro se aproximou de Deus. Ele era dos que traíram, dos que negaram a Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Esse homem, ele teve a oportunidade de se arrepender. Como nós, muitas das vezes, nós julgamos as pessoas pelos erros dela, mas nunca podemos rotular uma pessoa por um erro dela. Por quê? Porque não podemos ser legalista apontando a falha dos outros. A Bíblia está cheia de pessoas que para a sociedade jamais teriam chance alguma. Veja Raabe, por exemplo, uma prostituta em Jericó, foi aceita em Israel e casou-se com um príncipe judeu. E veja que naquela época era o povo mais conservador que existia. Aí eu faço uma pergunta para você: se fosse o seu filho, você permitiria
que ele casasse com uma prostituta? É um caso de se pensar. Aqui o Senhor Jesus ele está nos ensinando que nós não podemos apontar os outros com a história de Raabe. Nós não podemos olhar para o erro da pessoa e ter uma ideia de quem ela seja. Porque o Senhor, nós não sabemos os planos que o Senhor tem para essa pessoa. Nós não sabemos o projeto que Deus tem para essa pessoa. Salmão, que foi o escolhido por Deus para se casar com Raabe, poderia ter se casado com a mais pura donzela da época. E, afinal de contas, ele era um príncipe. Pensem bem, amados. Um príncipe casando-se com uma prostituta. Então, o que Deus viu em Raabe para que ela fosse tão abençoada por Deus? Deus ele viu em Raabe uma coragem que ninguém teve naquela época. Ele encontrou algo no coração dela que fazia com que ele visse a sinceridade com que ela defendia o povo de Deus. Ela tinha um passado negro, isso é fato, mas aquele passo de fé mudou radicalmente o destino dela. Quantos opositores ela não teve que enfrentar ao se casar com o príncipe naquela época? Quantas pessoas não têm coragem de fazer nada e, quando veem outro fazer, apontam o dedo, não é verdade? Muitas pessoas não têm coragem de fazer, não têm ânimo, não têm disposição, e quando alguém se levanta, ele critica aquela pessoa. Então, veja o que diz em Romanos 2:1. Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julgas, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Em Romanos, Paulo nos dá a resposta. Ele expõe como está a humanidade. A humanidade está corrupta e não conhecem a Deus, porque deixaram de amar a Deus acima de qualquer coisa. Naquela época, os judeus condenavam os gentios e consideravam-se justos para observar ritos e cerimoniais religiosos. A Bíblia nos diz que não basta conhecê-la, é preciso aplicá-la na vida diária. Jesus os chamavam de hipócritas. Por quê? Eles eram guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Quantas vezes nós não fazemos isso no reino de Deus? Coamos um mosquito e engolimos, o camelo. É preciso lembrar a cada instante que somos capazes de desobedecer a Deus, até naquilo que já sabemos que o desagrada. A palavra de Deus nos alerta sobre o perigo de julgar os outros sem conhecer que todos nós dependemos da misericórdia divina. Então, quem sou eu para condenar alguém? Daqui a alguns minutos posso fazer o mesmo. Nós somos falhos. O maior exemplo de não cometermos esses erros foi Jesus. Porque Jesus, em vez de julgar, sofreu em si mesmo o castigo pelo pecado dos outros. Ele era íntegro em todos os aspectos, pois conhecia, ensinava a palavra, tornando-se o exemplo máximo para todos os que desejavam segui-lo. Então fica uma reflexão para nós. Quem julga os outros demonstra que não aplica a palavra de Deus em sua vida. Então, quando você pensar, ou eu pensar em julgar alguém por um ato falho dela, nós vamos lembrar, peraí, se eu estou julgando é porque eu não apliquei a palavra de Deus em minha vida. Então, que nesse dia nós venhamos ter consciência de que nós não julgamos, de que nós temos que esquecer o erro do outro, e quando nós pensarmos em criticar aquele que cometeu o erro, nós venhamos orar por ele, para que ele venha se arrepender e entrar na vontade de Deus. Amém? Quem desejar e quiser orar comigo, vamos orar para que o Senhor nos dê graça, para nós aprendermos a amar o nosso próximo e parar de julgá-los, pois o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus, e ainda não é o tempo. Ele está como nosso advogado, não como juiz. Então não vamos ser juiz das outras pessoas, porque isso não cabe a nós, amém?
Altíssimo e soberano Deus, em nome de Jesus estamos aqui diante da tua presença para te louvar e te bendizer por mais essa palavra, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter nos corrigido, pois nós sabemos que muitas das vezes nós nos pegamos julgando aquele irmão ou aquela irmã que cometeu algo que não foi forte o suficiente para suportar e superar a fraqueza. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, pois quando nós amamos ao nosso próximo, nós não queremos o mal dele. Senhor, que nós venhamos a cada dia sermos misericordiosos, que possamos, ó Pai, ter compaixão das pessoas e que venhamos entender que o único pecado que nos distancia de Deus é, Senhor, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados nos distanciam de Deus, mas nós alcançamos o perdão quando nós reconhecemos e pedimos a misericórdia do Senhor. Por isso, Pai, que nós não venhamos olhar o erro do nosso irmão, mas que nós possamos interceder por eles, para que eles possam, Senhor, se levantar e ser forte a cada dia na Tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter nos despertado nesse dia, Senhor, e que nós possamos estar diante de Ti a cada instante, fazendo a tua vontade e o teu querer. Visita essa nação, visita o nosso presidente, visita, Senhor, os hospitais, os médicos, os enfermeiros e, Pai, que o Senhor venha trazer a inteligência, Senhor, aos cientistas para que eles possam encontrar a cura, Senhor, para essa pandemia, para que nós possamos voltar à nossa vida normal. Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço, Senhor, que nos dê sabedoria para superarmos essa situação debaixo da tua graça e do teu amor, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.